Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do EliteCast, aqui nessa temporada Foz do Iguaçu. Então, para quem está acompanhando aí as últimas semanas, a gente esteve em Foz do Iguaçu e gravamos, né, várias edições do nosso podcast. Aqui em Foz do Iguaçu está ocorrendo um congresso internacional, nesse momento aqui que estamos gravando o podcast, de avaliações e perícias. E claro, né, nesses eventos, todos os avaliadores perícios do Brasil costumam vir, né, para poder aprender, para poder fazer network. E claro que onde tem a nata das avaliações e perícias do Brasil, é claro que eu vou encontrar muitos alunos, né? Então, eu não pude perder essa oportunidade, reservei aqui um estúdio, estamos gravando essa série de podcasts aqui com esses alunos. E dessa vez estou aqui com a Elaine Rezende, já ela vai se apresentar. A Elaine é uma aluna minha também lá das antigas. Ela já participou de lives comigo no Instagram. Recentemente, ela fez também um podcast com outros alunos, foi muito legal. Mas agora eu tive a oportunidade, né, de fazer aqui pessoalmente com ela. É claro que a gente não vai perder essa oportunidade. Então, Elaine, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Inicialmente, se apresente aí para quem eventualmente não te conheça, porque todos os meus seguidores devem te conhecer, porque tu tá sempre lá nos meus stories, né? Mas se apresenta aí pro pessoal que te conhecer. Obrigada pelo convite, né? Primeiramente, Elaine Rezende de Curitiba, engenheira civil, formada há quase 7, 8 anos ali. Estamos aí, né? RN Engenharia e Avaliações. Show de bola, Elaine. Elaine, inicialmente, eu sempre faço essa primeira pergunta aqui. Como é que qual foi os teus primeiros passos na área da engenharia? Então, por onde você começou? Na verdade, foi uma, né, assim, recém-formada, sem saber muito para onde ir. Começamos ali com uma reforminha aqui, uma coisinha ali. Trabalhei muitos anos com projetos, então já estava, naquele momento, saturada de tanto ver projeto. Arquitetônico, elétrico, estrutural, hidráulico, já não tinha mais, assim, aquele ânimo, aquele pique. E aí, em um momento alternativo da minha vida, cheguei até o curso. Agora, como foi que tu descobriu essa área? Porque assim, como é uma área que, né, que não é, geralmente não é vista na faculdade, então em algum momento tu teve contato, assim, como foi que tu despertou para essa área, já que ela não é vista na faculdade? Então, foi interessante que lá no começo, quando eu fui comprar o meu primeiro imóvel, então eu acompanhei a vistoria de um engenheiro, de um profissional, né? Então ele fez ali a vistoria muito rápida, e aí você fica naquela angústia, né? Como comprador, e aí, tudo certo? Não, tudo certo. Saiu, não falou nada. Tudo bem, né? Vamos lá. Tempo passou, e aí eu vi a postagem de um amigo, e aí ele falou que era engenheiro, avaliador, perito. Eu falei, me conta mais sobre esse mundo, como é que é? E aí ele me abriu os olhos, e no dia que ele falou, meu olho brilhou, eu falei, vou comprar o curso. E comprei. Mas aí eu lembro que tu me chamou no Instagram nesse dia, me fez um monte de perguntas. Como é que foi isso aí? Relembra aí pro pessoal. Eu queria só entender se era tudo aquilo que falavam, né? É perfeito assim mesmo ou é só mais um vendedor da internet? Primeira coisa que a gente vai ver, né? E aí, não, se você foi assim, muito sincero. Você falou, olha, é difícil para quem quer. Continuar é maravilhoso, mas assim, pro começo é difícil. Se você estudar, se você for no caminho, vai dar certo. Isso aí, pessoal. Então, só para vocês que estão aqui acompanhando nessa série de podcast que a gente tem feito aqui em Foz do Iguaçu, já passaram por aqui, né? Renata Bandarra, já passou por aqui a Luana, já passou por aqui o Jean, já passou por aqui a Jalile e nós estamos aqui com a Elaine. E uma coisa vocês podem perceber claramente, né? Que não é do dia para a noite. Então, assim, você tem um processo primeiro de estudo, de capacitação, aí você começa a plantar para depois vir a colheita. Então é normal aqui as pessoas dizerem, Murilo, meu primeiro ano não foi bom de resultados. Por quê? Porque é o ano do plantio. E aí depois os resultados começam a aparecer. Principalmente, claro, se você se dedicar. Porque obviamente que tudo vai depender da tua dedicação. Então tem muita gente, né, que às vezes compra o curso, se inscreve, e aí quando chega lá no final do período de um ano, né, que vence o acesso, aí as pessoas, mas não consegui fazer, e tal, mas é porque realmente é preciso que você tenha esse tempo de dedicação. Então, não é você comprando um curso que as coisas começam a acontecer. Você precisa aplicar, precisa fazer o que tem que ser feito, né? Então, vamos lá, Elaine. Tu também comentou, salvo engano, no podcast, né, que tu teve um problema de saúde. Foi. Como é que foi essa história? Foi, assim, em março de 22, estava eu lá acamada, recém-diagnosticada com uma doença rara. Não tem cura, só tratamento. E assim, sem nenhuma perspectiva. Na época eu era concursada, né? Engenheira como técnica da Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná. Então
Então, eu estava ali, assim, totalmente no meu pior momento. Aí eu olhei para mim, olhei para os quase 10 anos de faculdade, que foi meu curso, e falei, o que eu fiz da engenharia? Só isso. Uma RT de reforma e nada mais, nenhum conhecimento, nada mais. Eu não me sentia engenheira. E aí, em março, naquele momento, eu falei, nossa, né? Vi o mundo passar, parecia que eu ia morrer ali e não ia ter feito nada. E em agosto, com essa postagem desse meu amigo, num dia belo, maravilhoso, na praia, todo assim, hoje é por aqui. E aí eu chamei ele, né? Falei, o que você faz, né? Desculpa aí, né? Aí ele falou, não, eu sou engenheiro perito, avaliador e tal e tal. Aquilo brilhou os meus olhos. Aquilo, eu falei, gente, é aquilo que eu quero fazer na minha vida. Eu não quero ficar só assim, como uma técnica, eu quero fazer alguma coisa a mais. E uma coisa interessante, viu, que a Elaine teve sorte, digamos assim, é porque esse amigo dela falou para ela, porque o que a experiência que eu tenho, né, conversando com outras pessoas, é que muitas vezes quem está dentro, né, que já é credenciado, fica evitando passar, né, as coisas para quem está querendo entrar, fica com um pouco medo da concorrência, né? E aí fica meio que escondendo o jogo. Contigo não aconteceu isso? Com ele, não. Ele sempre foi muito aberto. Ele abriu o coração, assim. Já tinha um outro colega, um tempo atrás, já tinha tentado alguma informação, ele super fechado. E eu respeitei, né? Ele não quer falar, tá tudo bem. E aí, com esse colega, não. Ele abriu o jogo. Ele falou, Elaine, eu ganho tanto, eu faço assim, assim, assado. Eu faço a vistoria, faço logo em casa, assistindo novela, bem tranquila. Eu falei, gente, olha isso, né? Então quer dizer que tu não chegou nem a fazer o mini curso, quando já foi direto pro Fui curso? direto. Você tinha acabado de fechar o mini curso quando eu comprei. Falei, não, eu vou comprar com cara e com a coragem. Vamos embora, vamos ver se vai dar certo. Olha só que interessante, porque assim, todo mundo que passou por aqui, né, assistiu um mini curso para, né, ver como é que é, ter aquela motivação e se inscrever. A Elaine não, ela tinha acabado de fechar o mini curso, ela já foi, né, depois de conversar com esse amigo dela e também tirar umas dúvidas comigo lá no Instagram. E outra coisa também que é interessante, né, todo mundo que está passando por aqui nessa temporada Foz do Iguaçu são alunos meus das antigas, né? Então, são alunos, por exemplo, que é do curso antigo. Então, o curso antigo foi gravado com celular lá em casa, né? Hoje, a gente regravou todo o curso. E também outra coisa também que a Elaine teve, que quando a Elaine entrou, tínhamos poucos grupos ainda, né? Considerando em comparação com hoje. Então, era só eu, Murilo, que respondia todo mundo. E aí, depois disso, claro, né? Chegou um momento que, de fato, cresceu muito, né? E hoje a gente tem uma equipe de suporte. Então, quem tá entrando agora, né? Tá com essa vantagem, porque Gigantesco. tá bem melhor nesse sentido. Tanto da qualidade das aulas, né? Da qualidade visual das aulas, gravado em estúdio e tudo, como também do suporte, né? Então, hoje, se fosse lá atrás, eu não poderia estar aqui gravando esse podcast, porque hoje eu tô aqui, os grupos estão lá e a galera tá conseguindo responder todo mundo, né? Se fosse outro momento, eu não poderia nem estar gravando esse podcast aqui. Foi exatamente por isso que eu presidei a equipe de suporte. Uma vez eu peguei um voo para ir para São Paulo, acho que fazer uma palestra, alguma coisa. E aí, durante essas 3 horas que eu estava dentro do voo, eu não pude dar assistência no grupo. E aí, quando eu cheguei, que eu peguei o celular, ele um monte de mensagem, eu surtei. Eu falei, não vou dar conta, não. E aí, eu conversando com Leila Brito, né? Ela falou, Murilo, tu tem que ter alguém na tua equipe de suporte. Só que eu falei, Leila, o meu conhecimento é muito específico. Eu não sei quem pode me ajudar nessa parte do suporte. Aí ela falou assim, mas fica observando, às vezes, teus alunos, tuas alunas. Foi aí que, assim, no momento assim, até de desespero, né? Eu comecei a perceber, a nossa primeira membro da equipe de suporte foi a Jennifer, né? Ela no grupo dela ela já ajudava e tal. Eu falei, será que ela vai dar conta? Vamos fazer um teste, né? E aí chamamos a Jennifer primeiro e depois a equipe foi crescendo. E hoje nós estamos aí. Mas vamos voltar para cá. Elaine, e um detalhe importante, tá? Todos esses que passaram por aqui, além, né, como eu falei, de ter entrado no curso lá nas antigas, outra coisa também que eu gosto muito de bater na tecla. Todos eles, né, vocês sabem que são alunos All-Star, que têm resultados relevantes, e todos eles não dependeram da Caixa para ter esses resultados. Então, é claro que Renata, Jean, a Luana, já estão hoje recebendo dezenas de demandas da Caixa, mas o que eu gosto de bater nessa tecla, eles não dependeram da Caixa. Porque tem muita gente hoje que parece que só dá para entrar na área se tiver a Caixa. E não é bem assim. Na verdade, teve até gente que passou por aqui que falou assim, Murilo, eu dou graças a Deus de quando eu ter começado, a Caixa está fechada. Por quê? Porque eu pude me preparar com mais calma, eu prospectei outras oportunidades que talvez se eu tivesse começado já com a Caixa, com aquela montanha de ordem de serviço, talvez eu não tivesse nem tido tempo de buscar essas outras oportunidades. Então,
Vamos falar sobre isso aqui. Então, Elaine, quando tu começou lá, foi 2021? 22. 22, né? Então ainda não tinha assim, no horizonte uma data para a Caixa abrir, nem nada disso. Então foi 2 anos antes da Caixa abrir. E aí eu te pergunto isso, assim, como foi o teu início, né? Então, por onde tu começou? Quando você iniciou o curso, você foi direto para os bancos? Na verdade, não. Na verdade, eu fui fora da curva. Claro que eu focava nos bancos, como, né, era a ideia inicial, mas eu olhava para os lados. Eu não queria estar só nos bancos. Quando eu comecei, eu tinha a meta de eu tenho que tirar o dinheiro do contador todo mês trabalhando. Eu não ia tirar do meu bolso. E eu lembro que era cento e poucos reais, assim. E eu lembro até do que tu dizia no começo, poxa, tem as empresas que contratam para fazer vistoria e tal. Eu falei, é daí que eu vou tirar meu começo. E aí eu fazia essas vistorias, então eu tinha a média de fazer 2 vistorias por mês para pagar o contador. Ficava 0 a 0, não ganhava R$1, mas eu tinha o contador para pagar. E aí eu lembro que eu peguei uma época tão boa, que eu entrei em setembro, também a empresa abriu dia 1º de setembro. Em novembro, eu consegui um contrato grande para uma dessas empresas para fazer vistoria nos bancos da parte de extintor e de incêndio. Então, toda essa parte de incêndio. E aí, em dezembro, eu faturei e eu lembro que eu paguei o contador durante uns 6, 7 meses só com esse dinheiro. Falei, nossa, consegui. Em contrapartida, já fui fazendo também o laudo para mandar para o banco. E aí, eu mandei para o banco e aí, em janeiro de 2023, eu assinei com o Banco do Brasil. Então, assim, até assinar com o Banco do Brasil, receber as primeiras OS, eu ia fazendo várias outras coisas dentro das avaliações. Então, prestava serviço para essas empresas, prestava serviço para colegas que precisavam de vistoriadores. Tinha uma demanda ali específica, estava ali me divulgando, falou, gente, eu faço avaliação, vamos lá, se precisarem, eu estou aqui e tal, faço vistoria. E esse começo foi exatamente isso. E aí, eu comecei a olhar para os lados e ver as prefeituras, que ninguém atuava em prefeitura, ninguém que eu conhecia. Falei, olha, tem prefeitura. Olha, tem um credenciamento do lado da minha casa. Por que eu não estou fazendo? E aí eu fui. Eu lembro que eu levei os documentos presencial. Bati lá na prefeitura. Tudo bem? Eu sou Elaine, prazer. Vim trazer os documentos e tal. E depois disso, eu nunca mais parei. E só para poder o pessoal aqui entender, né, quem está assistindo aqui, que de repente pode estar aqui passando e nunca assistiu um mini curso meu, então não sabe o que a Elaine está falando, é o seguinte, tá, pessoal? Existe muita demanda de laudos de vistoria que, às vezes, elas não estão nos grandes bancos, né? Então, tem seguradoras, tem imobiliárias, tem bancos privados, que, às vezes, têm contrato com grandes empresas, porque esses bancos privados, né, que muita pessoa pergunta, eles não abrem o edital de credenciamento, então, às vezes, eles já têm contrato com grandes empresas, e que essas grandes empresas, prestando serviço para esses bancos, para seguradoras, elas precisam só de alguém que vá lá no imóvel fazer a vistoria presencial. Então, o cálculo, enfim, eles fazem no escritório, mas precisam de alguém que faça a vistoria presencial. Agora, o que eu falo muito, né? Imagina que um banco público, né, como a Caixa, paga R$ 466 numa demanda da mais simples. Então, obviamente, que um banco privado deve pagar menos ainda. E claro que a empresa que está contratando, ela tem que ter o lucro dela, tem que pagar os impostos, tudo. Então, obviamente, que ela vai pagar para essa vistoria, né, um valor que é pequeno. Então, às vezes, é 60, 80, 120 reais, 250, acho que é o mais máximo que eu já vi assim. No teu caso era quanto, Elaine, essa ordem de grandeza? Olha, os mais baratinhos eram 80. Aí no começo eu até fazia, falei, não, depois agora eu não faço mais, agora é 100 reais. E aí os maiores, 250 a 300. Pronto. Então, veja só, essas oportunidades, primeiro, como a Elaine falou, né, para quem está começando, de repente já paga o contador, por exemplo. Só que, teve até a Jalili que fez também um podcast aqui com a gente, que ela falou que existem serviços que pagam e tem serviços que te propagam. Então, nesse tipo de serviço, por exemplo, você tem uma grande possibilidade de fazer network. Então, para quem está começando, às vezes se sente inseguro ainda para fazer uma vistoria, então, esse tipo de vistoria é bem simples. Querendo ou não, né? Ele te dá um dinheiro ali que paga teu contador, por exemplo, como era o objetivo da Elaine, e você começa a conhecer outras pessoas, começa a conhecer construtores, corretores, proprietários de imóvel, enfim. Então, não é nada, né? Já ajuda também. E hoje, por exemplo, olha só que legal, a Elaine está buscando também esse tipo de profissional. Então, às vezes, a Elaine, que está aí prestando serviço em todo o Brasil, já a gente vai falar sobre isso, às vezes ela precisa somente de um colega para ir lá fazer a vistoria, por exemplo. Então, hoje, né, ela tem, por exemplo, acesso aos nossos grupos regionais, ela pessoal, estou precisando de uma pessoa para fazer uma vistoria em tal lugar. E aí, abre essas oportunidades também, tá certo? Bem, então, Elaine, em relação inicialmente, então, tu fez essas vistorias e começou já de olho nos credenciamentos a nível
municipal, por exemplo. Vamos falar um pouco primeiro, inicialmente, sobre bancos, né? Banco do Brasil. Então, no teu início lá, tu assinou o contrato e aí começou a fazer as demandas do banco? Isso, muito, muito, muito devagar, porque estava em uma atividade em poucas cidades. E hoje, tu já expandiu, por exemplo, no Banco do Brasil? Tem bastante OS. Tem semana que eu fico enlouquecida. Falo, gente, às vezes teve semanas, assim, de eu estar com 4 OS do Banco do Brasil. Eu e a equipe, né? Às vezes uma tá fazendo uma vistoria aqui, tem outra pessoa fazendo lá, chega mais OS, fala, ó, já tem que bota a rota aí, vai também lá para outra cidade, porque a ideia de expansão é muito diferenciada, né? Você tem que olhar para um todo, você tem que entender que você não pode estar em uma única atividade, né? O Banco do Brasil, o edital 24, eu estou no máximo de atividades possíveis. E no 23 a gente está na metade e vamos subir agora. Porque agora a equipe toda tá no mesmo nível, então vai todo mundo subir. Vamos pro degrau mais alto do banco. E no Banco do Brasil, tu tá em quantos estados? Hoje nós estamos em três. Três do sul, temos 2 no sul e 1 no sudeste. Paraná. Estamos Santa Catarina e São Paulo. Boa. E aí contratando... Vamos pro Maranhão, vamos pro Mato Grosso do Sul e vamos pro Mato Grosso e aí Natal, que é Rio Grande do Norte. E todo mundo que tu conseguiu contratar para ser teu responsável técnico, todo mundo é do curso do Método Elite? Todo mundo do Elite. Legal. Todo mundo do Elite. Então, pessoal, você aí, né, que eu sempre falo também sobre isso, que de repente não quer abrir empresa, né, porque por qualquer motivo, e quer prestar serviços, né, em parceria com alguma empresa, então existem alunos, né, como o caso, o exemplo da Elaine aqui, que ela tem interesse, então ela quer aumentar o raio de ação da empresa dela e só tem uma forma, já que não vai compensar para ela se deslocar do Paraná para o Maranhão para fazer uma ordem de serviço, então ela precisa credenciar um responsável técnico lá no Maranhão. E aí ela busca, né, claro, inicialmente, dentro dos nossos próprios grupos, pessoas que tenham os pré-requisitos do banco, que são o quê? O certificado. Então, obviamente, quem é aluno já tem um certificado, mas o principal, que muita gente tem sempre procrastinado, é ter os laudos prontos, né? Porque para credenciar precisa dos laudos prontos. Então, muita gente fica procrastinando e às vezes perde essas oportunidades. Agora, Elaine, voltando aqui pro credenciamento, né, municipal e as licitações. Então, tu começou paralelo praticamente isso com o Banco do Brasil, né? Isso. E aí, como é que tá hoje? Tu já tem contrato aí com quantos órgãos públicos aí no Brasil? Eu não sei de cor, eu juro que eu já perdi as contas, assim. Mas eu tô para dizer que já passou de 50 fácil. Fácil. E aí, aí nesse caso específico dos credenciamentos e licitações, diferentemente dos bancos, tu pode... Não necessariamente a pessoa precisa ser responsável técnico da tua empresa. Tu pode contratar uma pessoa para fazer uma vistoria em específico. Pode, depende do edital, sim, né? Depende do edital. Você sempre vai olhar... O que rege a regra do jogo é o edital. Então, se puder... E às vezes os órgãos mesmo, eles não veem problema nisso. Porque sempre quem vai ou é engenheiro ou é arquiteto. Então, tem o conhecimento técnico. Então, tem até um contrato que eu atendo que era o único responsável técnico que ia na cidade. Porque é uma cidade minúscula. Então, o pessoal da prefeitura conhecia ele. Ah, é fulano que vem, né? Eu falei assim, então tá bom, já marco até com ele. Só me avisavam, mandavam um OS, falou, marquei com ele para amanhã. Tá ótimo. Então, acaba assim, os parceiros, eles sabem que quando tem na cidade e é com eles, só eles atendem. Olha só, que legal. Então, só para você entender, você que está assistindo aqui a gente, então, nos bancos e tribunais, obviamente que eu não posso terceirizar. Chegar assim, sai uma demanda para mim em tal lugar, vou chamar aqui um engenheiro para ir lá. Não. Quem tem que ir é o próprio profissional credenciado. É por isso que a Elaine está recrutando, né, profissionais para ser responsável técnico da empresa dela. Então, esses profissionais precisam cumprir os mesmos pré-requisitos que a Elaine cumpriu para entrar. Então, tem que ter o certificado, tem que ter os laudos. Já quando se trata, né, das licitações, como ela comentou, em muitos casos, é possível não necessariamente ser ela ou alguém que é responsável técnico da empresa dela junto ao CREA, por exemplo. Ela pode contratar uma pessoa para ir fazer uma vistoria em específico. E aí ela consegue, então, atender todo o Brasil. Em termos de estados, Elaine, tu sabe assim, quantos estados tu já... 17. 17 estados? 17 estados. Inclusive, a Elaine também, no dia que ela completou 500 laudos, não foi? Foi. Ela... Não, 350. 350. Quando ela completou 350 laudos, ela mandou para mim lá, né? Até ajudei ela a fazer uma imagenzinha para ela postar lá nas redes sociais dela. Então, observa, a Elaine é de Curitiba e ela consegue atuar hoje nesses 17 estados. Como? Com essas parcerias, né? Agora, Elaine, uma coisa que muita gente tem medo, às vezes, de querer crescer dessa forma que tu está crescendo, é em relação à qualidade dos laudos. Então, hoje, como é que é esse teu trabalho? Tu revisa todos esses laudos? Todos os laudos passam pela minha mão, pelo meu crivo. Só sai e entra
demanda entra por mim e saída por mim. Então, todos eu reviso. A equipe executa, elabora, se é no portal do Banco do Brasil, eles lançam, e aí sempre eu tenho que assinar, então eu dou uma olhadinha, mas assim, a equipe está tão entrosada que quando está fazendo o laudo, já está discutindo comigo. Elaine, olha, eu fui lá, o imóvel, o cliente imagina que é isso, mas eu analisando, acredito que o valor está fora da realidade, ou realmente está super dentro, o cliente tem toda a razão no que ele está falando, ou às vezes vale até mais. Então, a gente vai discutindo já durante o processo, né? E aí, no final, eu só assino, já confiro e já assino. Mas tudo passa por mim, todos os laudos. Show de bola. E agora vamos falar sobre Caixa Econômica, né? Então, agora 2024 vê a Caixa Econômica. No teu caso, se eu não me engano, no primeiro ciclo, o banco te inabilitou e tu tem que entrar com recurso. Qual foi o motivo? Não tinha IPTU, não tinha matrícula registrada, estava só o IPTU, com o documento do IPTU. Assim, foi isso e um outro motivo que era tão bobo quanto, assim. E nada que estava na norma. Assim, coisas que não eram de norma, coisas que realmente foi o tal do pelo em ovo. Foi. Pessoal, então, o que é isso aqui? Que para quem está assistindo aqui, de repente, também, eu sempre tenho que falar que, de repente, tem alguém passando por aqui pelo YouTube, né, e que não está sabendo do que a gente está falando. Para você se credenciar no banco, você precisa apresentar documentos, né, e o banco pede laudos que comprove que você teve uma, entre aspas, experiência. Por que eu falo entre aspas? Porque, na verdade, pode ser um laudo que você fez, por exemplo, se você tem um conhecimento, você pode fazer esse laudo hoje mesmo. Então, por isso que eu falo assim, não tem que ter um ano de experiência. Já até tem edital que está exigindo um ano de experiência, aqui no caso do Poupex. Mas no caso da Caixa do Banco do Brasil, ainda eles pedem somente a apresentação de 1 ou 2 ou 3 laudos. Então, você pode fazer esse laudo a partir de agora, por exemplo, sem problema nenhum. Só que esse laudo ele é revisado por um profissional do banco. Então, nesse primeiro ciclo da Caixa Econômica, por exemplo, de 9 mil credenciados, né, que tentaram o credenciamento, inicialmente 50% foi inabilitado, tá certo? Então, teve muito erro de documentação e, claro, muito erro de laudo. Mas pode acontecer, tá aqui a Elaine, né, que já tinha vastíssima experiência, do analista ali, naquele dia ele brigou com a esposa, bateu o dedo no móvel na sala, o cachorro mordeu ele, e aí ele está naqueles dias, ou às vezes está com uma pilha de laudo dessa altura para corrigir, e aí na pressa, às vezes ele pode cometer erros como qualquer ser humano. Então, é por isso que o edital ele traz a possibilidade do recurso, né? Então, no caso, o que a Elaine fez, né, e outros colegas, preparam uma defesa, né, mostrando que o edital não exige aquilo, citando a norma, etc. e tal. E se tiver bem fundamentado de fato, o banco vai lá e reverte. Só é ruim porque imagina quanto que a Elaine perdeu de dinheiro por esses meses que ela não está atuando, né? Mas o importante é que agora ela está lá atuando, né, na Caixa Econômica. E aí eu te pergunto, Elaine, como é que está a demanda na Caixa? Ainda não sei, não recebi o primeiro OS. Estou naquela parte bem documental, assina contrato, vai contrato. Ainda nem assinou o contrato? Assinei e pedi os acessos aos portais que eles pedem, mas eu não sei ainda. Não tive o retorno dos portais, mas o pessoal falou que está meio demorado. Está bem devagarinho, assim. Tu está na PF01? Não. Tem a PF01. Uhum. Fui nas análises de projetos, algumas outras lá. Então a tendência, né, como eu já falei, a tendência da Elaine aqui é a demanda ser pequena, tá? Teve inclusive, eu até postei isso, teve uma palestra da Caixa aqui no Rio Grande do Sul, então ele mostrando toda a região sul, tá? Então os 3 estados da região sul, e nos últimos 15 meses, né, que ele contou 2024 até abril de 2025, nesses 3 estados, se eu não me engano, foram mais ou menos 250 mil ordens de serviço, tá? Para todos os serviços do banco. Só que aí, Elaine, 97% PF01. Então, a tendência é a Elaine não ter, nesse momento, tá, muita demanda. Mas, qual é a vantagem aqui? É que, por exemplo, né, não sei, eu não vou saber exatamente de todas as cidades do Brasil, mas, em geral, a gente já sabe que tem menos credenciados que no edital anterior. E em alguns casos, como foi essa palestra lá de Porto Alegre, em Porto Alegre, a pessoa da Caixa comentou nessa palestra que tinha 1/3 dos credenciados que tinha no edital passado. Então, obviamente que em algum momento o que o banco vai permitir? Que, por exemplo, a Elaine solicite um aditivo. Então, a Elaine já tem contrato com o banco em outras atividades e a Elaine vai manifestar o seu interesse. Então, para você que está habilitado, tá? Não pode participar de um novo ciclo, então a Elaine não pode participar de um segundo ciclo. Mas ela, como já está com o contrato assinado, ela pode solicitar ao banco
aumentar a região, incluir outros responsável técnico ou incluir novas atividades. Agora, não é certeza de que o banco vai aceitar, tá? Eu acho que vai porque o banco precisa, mas o banco pode também recusar. Por exemplo, neste momento já tivemos alunos que já conseguiram aumentar raio de ação, aumentar atividades, porque depende muito, né, da CIAR, né, que a gente chama, que é o setor da Caixa, que analisa isso. Então, teve alguns alunos que já conseguiram e teve outros que já tentaram e o banco falou, olha, só vou ver isso depois de finalizar a fase de recurso. Então, não pede agora não. Pode ser que futuramente consiga, tá? Então, fica aí essa dica. Mas, uma outra pergunta que eu ia te fazer, Elane, em relação à perícia, tu também entrou para essa área ou não? Eu entrei para perícia, assim, e até bem interessante, até comentei contigo antes, fui encontrada por alguns órgãos, assim, não sei onde direito, porque até perguntei pro rapaz, ele falou, a gente te procurou lá no CICAF e achou você. Falei, ai, que interessante. Tô trazendo a Ana de Brasília, é uma colegona queridona lá, para uma perícia gigantesca de um imóvel público em Curitiba. Eu já fiz algumas outras para órgãos públicos, assim, para juízes como perita, mas esse imóvel realmente é fora da realidade, assim, algo que eu não imaginava que eu fosse conseguir fazer. Então, quando ele me deu, você foi aceita, assina os documentos, eu estou até agora em êxtase, fazem 2 dias, não assinei ainda. Eu não tenho certeza. Falei, gente, será que é verdade mesmo, né? Então, eu já estou nessa área também, mas não atuo nas licitações com perícia, atuo mais nas avaliações, com certeza. Show de bola. E isso é interessante, tá, pessoal? Que a gente fala muito sobre esse network que tem nos nossos grupos, né? Então, por exemplo, a Elaine, ela foi... agora foi em Brasília fazer o que lá, Elaine? Era uma perícia? Uma avaliação de um imóvel, em um órgão público. A Elaine foi lá fazer uma avaliação, né? Então, ela já conhecia o Vinícius, que é do nosso time de suporte, aí já conheceu a Ana também, agora já vai trazer a Ana para cá. Então, o pessoal, eles têm sempre esse network. E, principalmente, esse network é mais forte, né? No grupo All Star, né? Que é o grupo dos alunos premiados lá, como é só mesmo a nata da nata, né? Então, lá o network é ainda mais forte, tá certo? Lá de All Star tem uma pessoa que me atende em um órgão que, assim, que ela é exclusivona minha. Toda demanda que eu falo, fulana, vai, voa. Porque ela é muito boa mesmo. E aí eu indiquei ela outro dia, ela é tão boa que eu indiquei ela para um outro engenheiro que perguntou num outro grupo. Escuta, alguém conhece algum engenheiro em tal cidade? Eu falei, eu conheço. Mandei o contato dela. Ela mandou mensagem, obrigada pela indicação e tal. Então, assim, muita indicação rola. A gente se comunica muito, a gente se conhece. Até os concorrentes precisam de indicação, a gente indica, não tem problema. E o mais interessante também é que hoje, ao mesmo tempo, né, que é interessante que os alunos, eles têm essa parceria, mas ao mesmo tempo, às vezes, eles também são concorrentes, né? Porque em licitação acontece muito. Sim, sim. Então, eu acho assim que do pessoal que participa de licitações aí, acho que 80% é aluno nosso, né? Sim. E quem não vai ser. Porque os cursos também vão mais ou menos por aí. Elane, e uma outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, se tu... tá, vamos falar aquela questão importante, né? Que foi o teu pedido de exoneração, né? Foi. Lá na Sanepar. Sanepar, né? Companhia de Saneamento. Lá na Sanepar, você era concursada. Técnica. Isso. E aí eu não estava mais dando conta. Eu não estava mais conseguindo conciliar, né? Durante quase 2 anos eu conciliava, né? A vida profissional pública com a vida particular. Mas chegou um momento que já não dava mais para tirar férias para fazer laudo, ou pegar, assim, não tinha mais condições, assim. Pegar folga, sem manejar, ficar pagando hora, já não dava mais. E aí eu decidi sair. Conversei com meu marido, fiz todo um planejamento financeiro, conversei com ele falou, tá bom, o que você decidir está decidido. Cheguei com o meu antigo gestor, falei, olha, né, eu preciso sair da casa, não estou dando mais conta. Foi que ele chorou, né, mas falou, não, vamos embora. Mas eu pedi em abril, né, com a intenção de sair em agosto e por fim só me liberaram em novembro. Abril de 2024? 24. Depois de quantos anos? 2 anos trabalhando em paralelo? 2 anos. 2 anos. E nesses... Então tem um ano mais ou menos que tu... Pediu exoneração? Não, tem 6 meses. 6 meses? Novembro foi novembro. Tu pediu em abril, mas só liberado em novembro. Isso, 1 ano que eu pedi. E até agora? Tá sentindo saudade? Não. Nem do financeiro. Não, essa eu não vou te dizer que dia 20 eu lembro, né? Que existia, né? Quando era já não tô mais lembrando, já nem... Ou também eu lembro também quando é o plano de saúde. Não pelo valor, né? Mas é porque o plano de saúde da Caixa era muito bom. Então hoje, às vezes eu vou em alguns locais que eu era atendido, já não posso mais ser, porque eu fiz um outro plano, né? Mas é inferior da Caixa. Mas enfim. E agora uma pergunta que eu sempre
que eu fiz aqui para todo mundo que passou por aqui é o seguinte: se tu pudesse, nesse momento, né, existisse aqui uma máquina do tempo e tu pudesse voltar lá para 2021, né, quando tu tava ali pensando em entrar na área... 22, 22, né? Qual é a dica que tu daria para aquela Elane lá que está começando? No sentido de, poxa, eu fui por aqui, mas de repente esse caminho que eu peguei aqui... Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, da perícia. Às vezes, eu tentei aqui, mas vi que não é legal. Então, eu nem tentaria mais se fosse por aí. Ou, eu teria começado mais cedo na parte de licitação. Ou, sei lá. Qual é a dica que tu daria para acelerar o teu resultado? Porque tu vai dizer assim, eu não me arrependo de nada. Porque acho que tudo realmente na vida é aprendizado. Mas, às vezes, de repente, se tu pudesse voltar e te dar uma dica lá, alguma coisa que tu pudesse ter acelerado o teu resultado, não perdido o tempo com alguma coisa, qual seria a tua dica? Primeira dica, não tenha medo. Eu tive assim, muito medo, muito receio, porque no começo eu não atingia outros estados. Eu tinha medo, eu não sabia como ia ser. Ai, gente, Santa Catarina é do lado de casa. Eu não ia para Santa Catarina. Ai, não, vai que não dá certo. Essa é a dica, Elaine. Não tenha medo, vai. Vai, porque o primeiro contrato que eu assinei fora da minha casa, ali fora do meu contexto, foi tão emocionante. Quando eu fui, eu lembro que era um contrato gigante, eram 30 e tantos imóveis para entregar em, 40 dias, assim, contrato apertado, órgão na cola, fazer rota de vistoria 5 dias na estrada, longe de casa. Aquele momento, assim, que eu caí a ficha, que eu falei, gente, é agora. É agora que você tem que ir de vez. Que aí foi justamente nessa volta dessa viagem que eu falei, não, agora já não dá mais para conciliar nada com os dois empregos. Eu preciso só focar nisso. E o que mais? Não tenha medo, experiência. Eu amo fazer avaliação, assim. Eu acordo, eu respiro, eu sonho com avaliação, assim. É algo que me surpreende, assim. E confie também. Confie que você vai conseguir. Você tem que estudar, claro, muito estudo, mas confia. Agora, em relação a isso, Elane, eu sempre também pergunto. Porque como é uma área, né, que a gente não vê na faculdade, e tudo é novo, né? Então, quando a gente vai começar, tudo é novo. E aí eu te pergunto... E aí muita gente às vezes fala assim, Murilo, o pessoal que está começando, né? É bem normal isso, porque a gente sabe que o primeiro laudo que a gente vai fazer, né? É uma dor de cabeça, às vezes a gente passa 15 dias, não fecha e parece que não sai do lugar. Lógico, tem gente que consegue em 2 dias fazer, tem, mas o normal é o primeiro laudo ser assim para botar a pessoa para desistir, né? 20 dias, no meu caso. Eu digo que é igual aquele filme do Capitão Nascimento, né? Pede pra sair. Porque o primeiro, muitas vezes, é isso mesmo. Mas eu te pergunto, né? E aí tem gente que tá começando que fala assim, Murilo, como é que a Elane dá conta de fazer 30, 40, 50 laudos no mês, se às vezes eu tô aqui fazendo o primeiro e tô apanhando desse jeito? Então eu queria que tu falasse sobre isso, né? Como é que foi a tua dificuldade inicial e como é que tu acha que a partir de quando tu acha que a coisa começou a fluir nesse sentido? Eu tinha uma dificuldade de fazer o laudo, que o primeiro foram 20 dias. Desde, assim, gente, eu lembro que era domingo, meu marido fazendo churrasco, eu fazendo pesquisa de mercado ali, porque eu não sabia quais variáveis usar, o que era bom, né? O que era ruim, eu não tinha essa concepção, né? Então, foram ali 20 dias sofridos para fazer o primeiro laudo. E aí, depois de muito, né, bater a cabeça e tal, e aí eu lembro que um dia, assim, eu tava tão brava, eu falei assim, gente, se for para viver disso, eu vou morrer de fome, porque um laudo em 20 dias, um laudo por mês não vai rolar, né? Aí brinquei, assim, falei, não, mas eu não vou desistir, eu sou teimosa, não vou desistir. E aí, assim, fluiu, e aí foi aceito no banco, e aí quando recebi o primeiro OS, falei, tá, e agora? Agora eu não posso demorar 20 dias, eu tenho 5 dias para entregar, né? Então, aquele momento, aquela virada de chave, falei, não, agora vai. Pesquisar rapidão, entender o que é o mercado, olhar, entender o que é variável, o que faz diferença naquela região, o que valoriza ou desvaloriza o imóvel, e fazer um banco de dados legal e começar a rodar. E aí, hoje, assim, eu consigo fazer... Depende do dia, se eu não estou com muita preguiça, vai. Mas se eu não estou com preguiça, saem uns 3 laudos completos. Num dia, sai. Se eu sentar para fazer com vontade, sai 3. Às vezes a gente não está com vontade, está fazendo outras coisas, aí não sai tanto. E é importante lembrar, tá, pessoal, que é claro que também outra coisa que facilita, principalmente quem tem grande volume, é o banco de dados, né? Porque a gente sabe que o banco de dados é o que dá mais trabalho, né? Que é fazer a pesquisa. E também, como a Elane comentou, a escolha das variáveis, né? Mas uma vez que, por exemplo, você fez uma demanda hoje de um apartamento no bairro X, se daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a 2 meses, sair uma outra demanda para aquele bairro, na maioria dos casos você vai poder utilizar já aquele mesmo banco de dados e até mesmo aquele mesmo modelo, ou seja, tu vai lá no software, né, vai só mudar os dados do avaliando, ele já vai calcular automaticamente o novo valor. Então,
é bem simples nesse sentido. É claro que não dá para fazer isso durante 2 anos o mesmo banco de dados. Então, tem que atualizar, né? Porque o mercado imobiliário ele vai se valorizando ao longo do tempo. Então, pegar uma informação de 1 ano para trás e querer fazer hoje, talvez já não seja o melhor resultado. Mas, em geral, eu costumo dizer, embora não seja a norma, que até 6 meses é um prazo razoável para você utilizar o mesmo banco de dados. E, Elaine, nessa tua caminhada aí, qual foi o imóvel, a avaliação mais complexa que tu já fez? Ai, eu não esqueço dele. Ai, eu não esqueço. Em Brasília, né? Esse que foi junto com a Ana? Eu fui com o Vinícius, o prédio tá. da NTT. Aquele prédio de 400 e tantos milhões. Assim, eu não esqueço dele. Eu olhava para aquele piso de muitos milhões no metro quadrado e falava, gente, como é que eu vou avaliar isso? Eu olhava para aquilo assim, porque eu seria com o Vini foi me ajudando, o Vinícius e tal, me ajudando a fazer as fotos e tal. Eu falei, gente, como é que eu vou avaliar isso? Eu não conseguia prestar atenção na vistoria, eu conseguia só pensar, como é que eu vou avaliar? Era o que não saía, a pergunta que não saía da minha cabeça. Assim. E provavelmente foi evolutivo, então. Foi evolutivo. E aí teve que fazer o orçamento de tudo isso, esses Sim, pisos. sim. Assim, gente, as divisórias não são essas divisórias comuns, com vidrinho. Gente, não era assim. O tipo de forro era todo diferenciado, piso diferenciado, alvenaria, até pintura, até assim, a fachada, a esquadria diferenciada. Tudo isso, eu fiquei bem louca, assim, uns 3, 4 dias colhendo orçamentos. E as pessoas, às vezes, não querem passar, mas para qual órgão que é? Sabe? Daí você tem que, não, é só uma cotação, para um processo de licitação e tal, né? Porque eles não querem passar todos os detalhes. Ah, é mais ou menos isso, é o valor do metro quadrado. Eu falei, bom, passou o orçamento, é isso, não tem como fugir muito. Foi o maior prédio. E aí descobri que ele foi vendido. Então, o meu orçamento ajudou ali, a minha avaliação ajudou na venda, na negociação. Show de bola. Bem, e uma outra pergunta que eu te faço, Elaine, e desses laudos aí que tu fez, ou dos contratos, acho que é do laudo do contrato, qual é aquele de maior valor financeiro? Deixa eu pensar. Ah, numa cidade de Santa Catarina. De Santa Catarina. De terreno de 5 mil. Fora do Banco do Brasil. Tem o do Banco do Brasil. Já peguei do Banco do Brasil de 6.300. Para avaliar o quê? Era uma indústria, eu acho. Era uma indústria, foi um evolutivo. Não, uma agência do Banco do Brasil. Boa, uma agência do Banco do Brasil, só que não era uma agência comum, assim. Era onde eles falam que ficava só a parte administrativa do banco. Foi um desses, São José dos Pinhais. Show. Foi o maior. E já que a gente está falando de método evolutivo, eu lembro que, acho que foi, não sei se foi no podcast com o Vinícius e com a Ana e com o Pedro, que tu comentou que tu teve muita dificuldade, principalmente no método evolutivo no início também, né? Porque tu já falou que o comparativo demorou 15 dias, e no evolutivo... Meu Deus! Eu lembro muito dessa história, inclusive eu vou contar aqui, Murilo, azar seu que você não gostar. Pode contar. Na época, o Murilo não tinha toda uma equipe, era só ele, né? Era eu presa ali no caso. E aí eu lembro que eu tava perturbando ele, porque eu não conseguia entender o tal do FC. Não entrava na minha cabeça. Eu falei, mas por que desse FC? E aí você falou assim, não, poxa, tá na aula tal, módulo tal. Eu falei, assisti a aula. Daí eu não achei. Eu perguntei de novo, no grupo, aula tal, módulo tal. Aí eu ainda não achei. Eu falei, gente, eu não tô enxergando essa aula. Aí tava com uma colega do curso, inclusive, lá em casa. A gente, vamos assistir juntas, porque eu acho que eu não tô enxergando. Ela assistiu e falou assim, Elaine, eu também não vi ele falando sobre isso. Aí eu peguei e falei assim, Murilo, me desculpa. Chamei no privado, me desculpa, mas, não tá nessa aula. E aí, como é que eu vou entender esse FC? Ele, eu tô com uma camisa branca, assim, assado no vídeo. Daí eu olhei, tirei uma foto, você tá com uma camisa xadrez nesse vídeo. Tipo, que você tava com a cabeça tão cheia que você não lembrava. O pessoal trocou ali a aula e tal. Daí você me explicou como era o tal do UFC, assim. E aí, assim, o primeiro, eu acho que eu demorei uns 15, 20 dias. Hoje eu faço em meio dia, um evolutivo. Bem tranquilo. Show. Bem tranquilo. E o involutivo, tu já fez? Já. Aula tua e do Léo Coimbra, sabadão. Eu lembro muito, assim, sabadão, vocês na aula. Comecei a assistir em casa, tive que sair e eu levei o celular e fui assistindo o vídeo do carro. Falei, não, vocês podem ir conversando que eu tô assistindo minha aula aqui. E aí eu voltei, terminei de assistir o vídeo e fiz o involutivo. Mas tu já credenciou também em algum edital que exigisse? Sim, Banco do Brasil. Já fiz, inclusive, um involutivo para o Banco do Brasil. E tem um órgão que eu credenciei agora, que eu fui ver a área. A princípio, daí eu olhei e falei, gente, mas espera, essa área aqui, 22 hectares. Daí eu falei, não, mas é rural. Aí a pessoa da prefeitura falou, não é rural. Está na zona urbana, justamente a gente precisa fazer loteamento. Deu, vou fazer um involutivo para a prefeitura. E geralmente nos bancos, geralmente já vem, né, por conta da atividade que tu se credenciou, já vem qual é a metodologia que tu vai utilizar, né? Sim.
E nesses casos dessas licitações e prefeituras, tu tem mais flexibilidade para escolher o método de acordo com o que você identificou no mercado? Sim, tem. Nesse caso, para mim, eu falei, talvez faça um comparativo e tal, mas aí eu comecei a observar, falando, não, realmente tem que ser um involutivo pela área. Mas eles não pedem. Tanto que eu fui discutir com a menina da prefeitura, entender ali, né, o contexto, ela, eu não sei nem o que você está falando. Eu, tá bom, já entendi. Era a minha próxima pergunta. Geralmente, nessas licitações, tem alguém que critica teu laudo? Tem fiscal. Teve um laudo até que eu postei no grupo da All Star um tempo atrás, que eu mandei pro órgão e aí eles começaram a questionar algumas coisas de valores. Aí eu falei, qual que era a questão, né? Eram 3 avaliações, 3 avaliadores diferentes e aí deram valores muito distintos. E aí eles começaram a criticar, assim, mas por que teu valor deu isso, do coleguinha deu aquilo? E começaram a bater. Aí eu falei, mas qual que é a metodologia que ele utilizou? E aí, quando ele me mostrou trechos do laudo, eu falei, dessa forma aí que ele está utilizando, não vale. Ele está usando a NBR antiga, ele não está sendo detalhista, não tem como a gente comparar. Então, são coisas muito diferentes, muito distintas. E aí, eu falei, realmente meu laudo está certo. O que vai fazer com o laudo dele? Eu não estou aqui para acusar o laudo dele, mas eu sei que o meu está certo. Show de bola. E outra pergunta que eu te faço, e nos bancos, tu também, hoje, profissionalmente, né, tu já está credenciada, quando tu elabora um laudo, tem casos do cliente ou do analista do banco, lá, o profissional do banco, ele questionar teu laudo, Sim, trocar ideia, eles como é questionam, eles querem, assim, né, que o pessoal quer aquele valor fechado e acabou, e nem sempre o imóvel vale aquilo que a pessoa imagina, né? Então, eles questionam, eles perguntam. Os analistas, normalmente, não, mas os clientes ficam na cola. Então, a gente sempre olha para o mercado, vê a realidade. Se estiver bem certinho, não tem questionamento. Mas eles questionam. E quando eles questionam, como é que o banco ele pede que tu defenda, tu tem que se posicionar, como é que funciona essa questão para o pessoal entender? Tipo assim, se um cliente questionou o valor, ele questiona por onde é que tu responde, como é que é? No banco, quando tem algum questionamento, eles vão me ligar. Eles ligam, assim, olha, escuta, você consegue conferir se realmente o modelo está correto? Vê se não tem falha nenhuma no modelo, vê se o valor realmente é esse e tal. E a gente abre, confere, verifica, ele questiona. Poxa, eles procuram pelo em ovo. Se teu modelo está certinho e não tem o que eles questionarem, você consegue comprovar, olha, imóveis na mesma região, com as mesmas características, né, muito parecidas, são comercializados por esse valor, enfim. Ou você defende, esse imóvel realmente está bem deteriorado, não vale o valor que o cliente está, aceito e emite a RT e OS. E isso que a Elaine comentou, pessoal, é importante porque, assim, é claro que, obviamente, que existe uma norma técnica, né, que ela vai ter que checar vários itens, né, para poder verificar se teu laudo está enquadrado na norma. Porém, é importante lembrar o seguinte, que se eu jogar os materiais, né, se eu jogar cimento em qualquer quantidade, areia em qualquer quantidade, brita em qualquer quantidade, água em qualquer quantidade, numa betoneira e girar, vai sair dali um concreto. Agora, para saber se o concreto ele tem a resistência adequada ou não, é se eu colocar os materiais na quantidade certa. E até mesmo na ordem certa. Então, o que é importante salientar dessa conversa aqui, desse papo aqui com a Elaine, desse trecho, é que mesmo que o teu laudo esteja com todos os parâmetros de acordo com a norma, é importante que você verifique se o valor final está condizente com o mercado, né? Porque às vezes tu passou lá todos os itens do checklist, mas quando tu olha o valor e olha, por exemplo, um imóvel similar que está lá na tua própria base de amostra, tu vê que tem alguma coisa que está errada. Então, ou o valor da amostra está muito errado, ou o teu valor está muito errado. Então, o que você precisa? Sempre se questionar isso. Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês de um aluno nosso que recente mandou para mim um laudo do método involutivo, né? Então, se eu não me engano, era um terreno de 12 mil metros quadrados e aí fechava o valor, tipo, sei lá, 800 mil. Eu falei, olha, de cara eu já estou suspeitando desse valor aqui, porque, uma gleba de 12 mil metros quadrados, né? Próximo ao centro urbano de uma cidade, tá? Tão barato assim, mas vamos ver aqui, vamos analisar. E aí, de fato, se eu fosse analisar somente os parâmetros da norma, tá passando em tudo. Mas aí, quando eu fui olhar, deixa eu olhar aqui a amostra que ele pegou. Um terreno da amostra de 800 metros quadrados estava praticamente do valor da gleba dele todo de 12 mil. Então, alguma coisa estava muito errada. Ou, né, o valor daquele terreno da amostra estava muito errado ou o valor da gleba dele estava muito errado. Então, eu falei, olha, é claro que eu, Murilo, quando eu estou avaliando um laudo de um aluno nosso, eu não tenho como dizer assim, não, tá errado o valor. De repente a cidade dele, né, enfim... É diferente. É diferente e eu não conheço a realidade, então eu não posso dizer que tá errado, mas eu faço o alerta. Olha,
verifica direitinho aí se esse valor está condizente com a realidade, porque eu vi, por exemplo, que um dos dados da tua amostra tem uma área muitas vezes menor e o valor está quase igual. Então, será que de fato a tua gleba é só isso? Então, essa questão de tu ter esse feeling, né, de observar se está coerente, é importante, porque depois, né, o analista do banco ou um cliente questione aquele valor, você tem subsídio para dar o retorno. Olha aqui, não, tô aqui, ó, peguei aqui, ó, esses dados aqui, ó, observa que a área é similar e que o valor está similar, então está condizente com a realidade. Então é preciso que a gente tenha esse senso crítico. Por isso que tem muita gente que entra no curso e acha que é só seguir aquele checklist e se bateu tudo tá certo. E às vezes vai lá e o analista dá um pau porque fala o seguinte, olha, eu conheço tua região e na tua região a variável, sei lá, distância para o mar é muito importante, não foi levado em consideração na tua avaliação. Então, são coisas que eu, Murilo, o nosso time de suporte, né, a Jennifer, o Denis, o Felipe, o Francisco, o Vinícius, a gente só olhando o teu laudo, a gente vai olhar os parâmetros objetivos da norma. Mas, às vezes, essas coisas que estão nas entrelinhas, né, o analista, o avaliador, perdão, ele precisa ter esse feeling aí para poder identificar. Bem, estamos chegando já aqui, já quase ao final desse nosso bate-papo, né, aqui da nossa antepenúltima, né, episódio aqui da nossa série Foz do Iguaçu. E para poder a gente finalizar aqui, Elane, eu queria que tu desse uma dica para quem está ou pensando em entrar nessa área ou que está começando e que está no início, está apanhando lá dos cálculos. Qual seria a dica que tu daria para essa pessoa? Vamos lá, gente. A dica que eu dou é uma dica de ouro, de ouro, de ouro. Primeira coisa, estudem. E a segunda coisa que eu digo assim com mais precisão, não vai pelo que o pessoal fala, ai, a área tá saturada. Ah, já tem muito engenheiro avaliador. Ai, não dá para ganhar dinheiro. Ah, gente, sem mimimi. Vambora. Sem mimimi, sem aquelas dores todas. Tem mercado para todo mundo. Ai, já ouvi muito. Ai, não tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Tem muito órgão. Todo órgão precisa de uma avaliação. Seja para comprar, seja para alugar, seja um casal separando que precisa partilhar os bens. Então, todo órgão tem necessidade de avaliação de imóveis. Então, tem mercado para todo mundo. Só o que está faltando é a gente correr atrás do mercado, né? Porque no caso, por exemplo, né, dos bancos, que o edital ele é mais visível, digamos assim, aí todo mundo às vezes só olha para o banco, ou só olha para a perícia. E aqui, né, durante todos esses nossos episódios, a gente mostrou diversos alunos que atuam com outras áreas. Por exemplo, a Renata, né, ela começou também com essa questão, né, de licitação, de dispensa de licitação, contratação direta por órgãos públicos, né? Passamos aqui pelo Jean, que também atua muito nessa área também de licitações, de contratações públicas, mas também ele deu dicas importantes sobre as primeiras oportunidades dele com advogados, como assistente técnico. Passamos aqui pela Jalile, né, que falou que ela praticamente hoje a maior demanda dela são pessoas físicas, né, que contratam serviços de laudos, não apenas de avaliação, mas às vezes de vício construtivo, engenharia condominial. Falamos aqui com a Luana, exatamente da área que também atua na área de engenharia condominial, mas também com muita força na perícia judicial e nas avaliações de bancos. Passamos aqui com a Elaine, né, que está falando aqui sobre essas diversas oportunidades também que ela atua, e com a Elaine aqui a gente está vendo essa questão da expansão das áreas de atuação, o quanto isso é importante. Ainda vamos ter aqui ainda a Cíntia, né, que vai passar por aqui, que vai falar também bastante sobre a área da perícia judicial. Então observa que a gente tem um leque de oportunidades muito grandes e que a gente precisa buscar isso, né? Então nem tudo vai cair do céu. Então, assim, tem gente que quer tropeçar e cair no laudo de avaliação. E não funciona assim. Então, a gente precisa prospectar, precisa buscar. Então, precisa, por exemplo, no caso da Elaine aqui, ficar atento lá ao PNCP, observar quais são os credenciamentos abertos, as licitações, às vezes, a nível regional. Ter essa coragem, né, poxa, eu vou tentar buscar esse trabalho aqui, às vezes em outro estado. O primeiro tu vai ficar, pô, será que eu vou dar conta? É normal, a Elaine falou isso logo aqui no início, né, de ter essa coragem de dar esse start. Entenda uma coisa, você nunca vai se sentir 100% pronto. Tanto a Elaine hoje, quanto eu, quando a gente vai fazer qualquer tipo de serviço, né, que chega uma coisa nova, no primeiro momento dá aquele frio na barriga, será que eu vou dar conta? A Elaine agora, que ela falou aqui, que está com um prédio gigantesco aí, que inclusive ela vai chamar a Ana lá de Brasília. Então, sempre tem essa insegurança, é normal. Ela comentou aqui quando ela estava lá fazendo avaliação com o Vinícius de um prédio de 400 milhões, não foi isso?
Então, que ela olhava lá, ela já estava pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Então, essa insegurança é normal, mas a gente tem que agarrar essa oportunidade, né? E por falar nisso, Elane, e aquele trabalho lá daquela desapropriação, vai dar certo ou não vai? Acho que vai. Se Deus quiser, mandamos orçamento, estamos esperando. Espero que sim. Show de bola. Esse caso aqui, pessoal, foi uma pessoa que me procurou nas redes sociais, né? Era a região do Paraná e Minas, não é isso? Minas e Rio de Janeiro. Minas e Rio de Janeiro, e a pessoa me procurou, e aí eu moro lá no Maranhão, né? Então, para mim, Murilo, me deslocar de lá para cá, eu já tô com minha agenda ultra lotada esse ano, e eu falei, pô, vou ver aqui alguém que eu possa indicar para fazer esse trabalho. E como eu já sei que a Elane, né, ela tem essa capilaridade, no sentido que ela já tem profissionais com a empresa dela, com parceria em diversas cidades do Brasil, e ela tem essa coragem, porque é um trabalho também difícil, complexo, né? Que vai requerer topografia e tudo. Eu falei, não, vou indicar a Elane aqui. Então, a Elane apresentou essa proposta e vamos torcer aí para dar tudo certo. Inclusive, vou até falar aqui em primeira mão, não contei nem para ti ainda, acabei hoje de abrir a filial da empresa no Espírito Santo. Sério? Abri uma filial, consegui um contrato lá bem legal com um banco regional, deu certo. E aí, uma das exigências deles é, você tem um polo aqui? Eu falei, não tenho, mas eu vou ter. Então, assinei hoje. Já lembrei dessa daí. Assinei hoje e vambora. Show de bola. Bem, pessoal, então é isso. Queria agradecer a todos vocês que assistiram aqui esse nosso episódio. Agradecer mais uma vez a Elane aqui por ter aceitado participar. Elane, deixar as suas palavras finais aí, se despedir do pessoal. Gente, então foi um prazer estar aqui hoje, né? Poder compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que eu os encoraje, né? Sempre que recebo uma mensagem ali de alguém, poxa, me inspira. Exatamente essa é a minha função aqui, ajudar todos e falar que, gente, vamos juntos. Quem tiver dúvida, manda mensagem, a gente se ajuda e não desistam, não desanimem, vai dar certo. E a Luana comentou aqui, ela, Murilo, toda vez que tu faz mini curso, eu não dou nem conta de responder tanta gente que vai me procurar. Contigo Sim. também é assim? Igualzinho. Gente, desculpa se eu cheguei no vácuo, chama de novo que eu respondo. Mas às vezes a gente tá meio assim, enlouquecido. Então é isso, pessoal. Eu tô falando isso aqui porque geralmente a gente faz um mini curso, né? A cada 2 ou 3 meses. E sempre a gente tá postando lá, né? Resultados de alunos como a Elane, como a Luana, como a Cíntia, para servir exatamente como para encorajar, para mostrar que é possível, para mostrar que todas elas, né? Começaram de baixo, digamos assim, nessa área, ou seja, não tinham lá alguém para indicar e conseguiram o espaço delas. Então, se elas conseguiram, se vocês seguirem, né, esses passos, é muito importante. Então, esse podcast aqui que eu estou fazendo com esses alunos é importante para vocês verem que todos passaram dificuldade no início, mas todos foram subindo os degraus e hoje colhem esses resultados. E uma coisa que eu estava pensando aqui, antes de fazer esse podcast com a Elane, é que o seguinte, nessa temporada aqui de Foz do Iguaçu, eu tô fazendo 7 podcasts e são 6 mulheres. Olha isso. E apenas um homem. Mulherada dominando, hein? Mulherada dominando. Fiquei impressionado com isso. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo. Fiquem atentos aí nas redes que logo divulgaremos mais episódios aqui do EliteCast. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.